Olá, alunos! Olá, turma! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, mas estou aqui para contribuir nessa área de linguagens e nesse itinerário formativo. Porém, eu não estou sozinho, eu estou acompanhado aqui no estúdio. Ao meu lado, eu tenho a ilustre presença... Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e estou aqui também para contribuir para esse itinerário formativo, né, essa IFA, e vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Bom, na aula de número 4, nós temos por objeto de conhecimento linguagens e contextos. No detalhamento, leitura, compreensão e interpretação de textos para trabalhar a distribuição da população indígena e ações de conservação socioambiental. Embora seja um detalhamento bastante longo, né, um texto que traz aí bastante significado, nós vamos explorar e aprofundar um pouco mais nele ao longo da nossa aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre compreensão e interpretação de texto. Afinal, isso é muito importante, faz parte, nós sempre estamos lidando com textos dos diversos tipos. Precisamos compreendê-los bem, precisamos interpretá-los bem, até para que nós não causemos mal-entendidos, seja em provas, seja no nosso cotidiano. Pensa, uma frase mal interpretada, um texto mal compreendido pode gerar muitos problemas, não é não, professor? Em tempos em que as redes sociais estão carregadas aí, de repente, de fake news ou de mensagens com duplo sentido, é muito importante que nós saibamos fazer de forma acertada, de forma, coerente, essa compreensão e interpretação de textos. Muito bem, então vamos começar vendo um pouco sobre o que é a compreensão e a interpretação de textos. A compreensão e interpretação de textos são habilidades interligadas, ou seja, elas se correlacionam, né? A compreensão é a base, é o ato de entender o que o texto está dizendo literalmente, decodificando a mensagem que está escrita. Uma vez que se compreende o texto, é possível então avançar para a interpretação. Esta é a capacidade de ir além do que está explícito, usando seu conhecimento de mundo e senso crítico para chegar à conclusão sobre o conteúdo e o seu significado mais profundo. Veja, o texto, quando está diante de nós, você vai lê-lo ali e vai começar a destrinchar os seus significados. Mas para ir mais além, você precisa interpretá-lo, decodificá-lo. Às vezes, algumas questões, algumas perguntas, elas não vão vir tão claras e não com aquele nível de suporte primário, né? O que o som que o pato faz, por exemplo, não vai estar lá nas alternativas o quá, uma configuração. Eu fiz um exemplo bem básico, bem simples, para que a gente consiga entender que ela não vai trazer a resposta completamente mastigadinha ali. Você vai ter que desenvolver essa capacidade de compreender e interpretar. Exatamente. Lembrando que essa interpretação, ela também leva em consideração, inclusive, o nosso conhecimento de mundo. Imagina quando nós vemos um texto e vemos palavras com as quais temos familiaridade, conseguimos compreender melhor, não só aquela interpretação primária, mas até o que está por detrás, as intenções, aquilo que o autor está querendo dizer. E, claro, nós construímos também as nossas próprias interpretações do texto. Então, será que estamos conseguindo compreender? Olha, o nosso aluno está aí. Será que ele está compreendendo esse conceito? Então, vamos ver se ele compreendeu bem. Olá, professores! Então quer dizer que quando eu leio um texto e entendo o que está escrito, isso é a compreensão. Mas quando eu começo a pensar no que o autor quis dizer de verdade, relacionando com outras coisas que eu já sei, aí já é a interpretação, né? Tipo, a compreensão seria o primeiro passo e a interpretação é como se fosse dar um significado maior para aquilo que eu li. Exatamente, muito bem. Então veja aí, nosso aluno conseguiu então entender essa diferença da
compreensão e da interpretação. A compreensão é a base, é o primeiro passo, é o nosso primeiro contato com o texto. E a interpretação é quando nós nos aprofundamos, então, nesse significado. E esse aspecto, ele é fundamental quando a gente olha, por exemplo, para uma questão que traz ali alguns detalhes, alguns elementos importantes sobre determinada população, como a população indígena, por exemplo. Como a gente vê na cartela agora, olha só. O texto traz para a gente assim, ó. Hoje, os povos indígenas brasileiros representam aproximadamente 0,83% da população do país. De acordo com o último censo do IBGE, 2022, vivem no Brasil 1.693.535 indígenas. E aí a gente tem ainda o suporte da figura ao lado. Desse total, cerca de 622,1 mil pessoas, 36,73%, moram em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal, enquanto aproximadamente 1,1 milhão, são 63,27%, vivem fora dessas áreas, em cidades ou outras regiões. Os povos indígenas estão espalhados por todo o território nacional, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. A região norte concentra a maior parte dessa população, com 44,48% do total de indígenas do país. Veja, nós temos o nosso primeiro texto aqui, temos um primeiro texto com o qual nós vamos trabalhar. E é importante, é fundamental, a gente vai voltar lá na primeira cartela, eu quero dar para vocês uma dica. Às vezes nós realizamos avaliações externas ou, quem sabe, exames, né, como o Exame Nacional do Ensino Médio, que traz textos de suporte com um enunciado muito grande, né, um texto que traz ali muitas informações. E eu quero dar para vocês uma dica fantástica e talvez até fabulosa, para que vocês guardem e façam eu vou colocar aquela linguagem do concurseiro, esse macete, para não cair no esquecimento, porque às vezes a gente começa a ler o começo do texto e quando a gente chega no final a gente já esqueceu, então a compreensão e a interpretação já foram embora porque a gente já não lembra o que o texto quer dizer para nós. E aí, vamos rever o texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Acompanhem comigo, ele traz para mim alguns elementos que eu julgo e deixo essa dica a vocês, que é fundamental que enquanto vocês estiverem realizando a leitura, façam uma marcação dos pontos principais, né? Por exemplo, o texto fala sobre povos indígenas, né? Traz dados numéricos que aí já causam, sei lá, de repente uma confusão, a gente está falando de gente, aí já é número, proporção. Para quem tem dificuldade com matemática, pode cair aí num abismo gigante, mas grifa esses pontos enquanto você estiver lendo, né? Os povos indígenas, 83% da população. Quem foi que disse isso? Foi o IBGE em 2022, e a gente tem um total de 1.693.535 indígenas. E aí o texto segue trazendo outras informações importantes. Olha, aqui a gente tem uma separação, né? Do total visto lá atrás, 36,73% moram em terras indígenas, né? Essas terras são as terras oficialmente reconhecidas pelo governo, tá bom? E o restante vivem fora dessas áreas. E aí o texto também continua dizendo que os povos indígenas estão espalhados no território. Aqui já é um dado mais só reforçando, né? E aí, olha só, isso aqui também é importante. A região norte concentra 44,48% dos indígenas do país. Pode parecer ilógico fazer esse processo, mas vocês vão ver quando a gente observar na prática, por exemplo, na questão objetiva que vai aparecer para a gente agora, olha só, vocês vão já tentar se localizar e encontrar esses dados que eu grifei. Muito bem, então olha só, vamos tentar responder essa questão aqui que está de acordo com o texto. A ideia aqui, então, é que a gente trabalhe essa compreensão, essa interpretação desse texto. Então, a gente já fez a leitura, já grifou os pontos importantes e agora vamos colocar em prática, né? Então, veja aqui. De acordo com o texto, os povos indígenas brasileiros representam hoje. Aí você tem as opções, né? Da letra A, letra B, letra C
ou letra D? Então, eles representam 1,5. Veja que aqui é uma questão de você ir no texto e achar essa informação, encontrar essa informação no texto, de compreender o que a questão pede e, então, encontrar essa informação lá. Então, de acordo com o texto, os povos indígenas brasileiros representam hoje quanto? Será que é 1,5? Será que é 0,83? 10%? Veja que ele coloca agora um número bem mais elevado, 5% da população do país. Então, se você olhou com atenção o texto, você viu que a resposta correta, então, é a letra B. 0,83% da população do país. Então, o texto afirma claramente, essa informação está lá, nos grifos que nós fizemos, você encontra essa informação. O texto afirma claramente que os povos indígenas representam aproximadamente 0,83% da população brasileira, segundo o último censo do IBGE. Perceba, a gente vai continuar, olha, na questão de número 2. É uma questão de compreensão, que pergunta assim: quantos indígenas vivem no Brasil segundo o censo de 2022? E aí lá estava bem explícito naquelas informações que eu grifei, inclusive grifei lá que o censo é de 2022, é um dado importante, porque dependendo da data desse censo, esse dado vai alterar, então é importante a gente ter esses elementos grifados lá, dar notoriedade para eles, e a resposta para essa questão também estava lá no nosso texto. A resposta correta é essa que aparece, olha só, segundo o censo de 2022, 1.693.535 indígenas é a resposta correta. Esse é o número total apresentado pelo censo de 2022, mostrando que, mesmo sendo uma porcentagem pequena da população brasileira, o número absoluto é significativo. E aqui é o ponto importante da interpretação. Veja que o texto ele está indicando que é um número significativo da nossa população, a população indígena, a população como um todo. O texto quer dar destaque a isso, mostra isso. Isso aí a gente está indo para além das informações. Quando nós começamos a pensar sobre essas questões, considerando a quantidade, considerando em números quantitativos a porcentagem da população indígena, nós vimos que é um número relevante, importante para nós. Então, aqui nós já estamos tirando conclusões a partir dos dados. E é assim que o processo de interpretação e compreensão funciona. Então, nós lemos o texto, trabalhamos com as informações e aí vamos tirando as conclusões a partir deles. E levantando também os nossos porquês. A partir desses porquês, né, essas dúvidas, essas questões, a gente vai construindo novas ideias. Porque, por exemplo, o texto fala sobre terras, sobre ocupação territorial. Mas por que isso é importante para a população indígena, para os povos originários? Será que é só porque eles querem terra? Ou será que é a valorização cultural? É a valorização histórica desses povos que já ocupavam esse território quando os colonizadores chegaram? É a preservação da sua história, da sua cultura? Então, são diversos porquês que a gente vai se perguntando, vai fazendo e vai construindo novos elementos, novas ideias, vai pesquisando para fundamentar esses construtos que nós vamos fazendo, né? Porque não basta apenas eu pensar, deve ser por isso. É uma ideia muito rasa, é uma opinião muito rasa. Eu preciso de embasamento, de fundamentação teórica para isso que eu estou hipotetizando ali, conjecturando. Uhum. E agora nós vamos continuar, então, trabalhando essa interpretação com outro texto, nosso texto de número 2. E aqui nós já começamos, então, com um gráfico. Veja bem aqui, distribuição da população indígena do Brasil. E observe que aqui nós temos, nesse gráfico, nós temos algumas informações, você já aprendeu no primeiro texto que você deve grifar, marcar informações importantes. Olha, ele já diz bem aqui, ó, municípios com a maior quantidade de indígenas aqui, ó. Então, aí ele coloca até em cores diferentes para ficar em destaque, né? Então, você tem Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Manaus. Então, você tem aqui outros dados que esse gráfico apresenta, a população residente, né? Percentual de indígenas, tudo isso é importante para a nossa compreensão, o que esse texto vai dizer, o que ele quer me informar com esses dados. Aqui ele coloca o gráfico também em forma de pizza, que é a quantidade de indígenas por estado. Então, ele quantifica de 50 a 100 mil, mais de 100 mil,
menos de 25 mil, de 25 a 50 mil, dados importantes, né? Olha esse número aqui da população indígena, agora não em porcentagem, mas em um número exato aqui, né? Então, nós temos aqui 1.694.836 mil. Então, nós temos aqui esses dados, né? Nós vamos começar a trabalhar com esse texto que já nos apresenta um gráfico. Então, nós temos aqui esse texto 2 e agora nós vamos trabalhar com esse texto. Vamos trabalhar com ele. Então, olha só. Veja aqui. Trabalhando com o texto, analise as afirmações a seguir sobre a distribuição da população indígena no Brasil e, de acordo com os dados do IBGE, Censo 2022, apresentados na imagem, veja, né, que o texto aqui ele se apresenta de uma forma com as palavras e tudo, mas ele também se apresenta na forma de imagem, são os diversos tipos de texto. Então, Censo IBGE, ele quer que a gente, de acordo com essa imagem, nós analisemos as informações a seguir. Então, veja só a primeira afirmação. A população indígena representa 0,83% da população residente no Brasil. Será que essa informação, de acordo com o que nós vimos naquele gráfico, é verdadeira ou ela é falsa? Será que é uma... E é muito importante nós trabalharmos com essa ideia de verdadeiro ou falso, especialmente nos exames e provas que fazemos, porque há muitos textos que apresentam se você compreendeu realmente o que aquele texto está dizendo. Então, com base no que nós trabalhamos com o texto, com o gráfico, você saberia me dizer se é verdadeiro ou falso? Qual seria a sua resposta? Então, a população indígena representa 0,83% da população residente no Brasil. Então, vamos ver a resposta? Então, a resposta é verdadeira. Essa informação estava lá, estava grifada, foi uma das informações que nós marcamos, ok? Mas vamos continuar esse trabalho com o texto. Bom, na afirmação 2, diz assim, o município de Tabatinga, no Amazonas, possui a maior quantidade de indígenas entre os destacados no mapa. Embora não era um dado que estava explícito, tanto de forma textual, né? Mas também a gente percebia quando olhava ali para o desenho no mapa. Embora trouxesse um mapa do Brasil inteiro, né? A gente consegue ver um quantitativo maior. O que chama a atenção da gente para um ponto, né? Eu preciso analisar o contexto geral das informações que estão me sendo concedidas, né? Eu não posso olhar só para as cores ou só para o que está sendo dito. Às vezes, nessa informação pode haver alguma pegadinha, né? Então, é necessário de fato, a compreensão e a interpretação para que eu consiga extrair a informação. E aí, vamos voltar lá para a nossa afirmação para verificar se é verdadeiro ou se é falso. Eu deixei vocês darem uma olhada no nosso mapa, né? A afirmação 2, olha aí, ó, o município de Tabatinga possui maior quantidade de indígenas entre os destacados no mapa. Essa afirmação é verdadeira, né? O mapa mostrava para a gente lá, de forma mais detalhada, o que o primeiro texto não mostrou, mas o nosso mapa, o nosso gráfico, trouxe essa informação quando a gente observa o quantitativo em números destacados lá na nossa análise. Muito bem, então, ó, veja que o texto traz as informações e a partir dessas imagens, desses dados, desses números, desses gráficos, o gráfico tanto em cores quanto em pizza, os números, todos eles eles têm a intenção de comunicar uma informação que nós devemos interpretar e então inferir o seu significado. Então vamos para a informação, vamos para a frase de número 3. O estado do Amazonas concentra os 3 municípios com maior número de indígenas: Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Então, será que essa informação ela é verdadeira ou ela é falsa? Nós podemos lembrar ali do nosso mapa novamente, nós podemos dar uma breve olhada nele e procurar essas informações. Nós vemos que tem 3 municípios destacados ali. Você vê que aí em laranja, em rosa e verde, vocês têm o município de Tabatinga, tem o município de São Gabriel da Cachoeira e o município de Manaus. E ele apresenta já essa informação já explícita ali, né?
já Isso. traz para a gente de forma bem esclarecida, ele traz os 3 municípios, mas lá em cima, na legenda da própria informação, ele já destaca municípios com maior quantidade de indígenas. Exatamente. Então, olha só, ele praticamente só muda a forma de dizer, e aí é importante trabalhar com as palavras, né? Saber interpretar, saber compreender o texto. Então, essa informação que nós temos de que ela se apresenta como verdadeira. Então, é verdadeira essa afirmação. Temos mais algumas aqui para trabalhar ainda com o texto. Informação de número 4. Nenhum estado fora da região norte apresenta população indígena superior a 25 mil pessoas. Bom, esse dado eu não me recordo se ele está explícito no nosso gráfico. Mas se a gente olhar para uma totalidade da população brasileira, às vezes municípios pequenos, até mesmo vou tratar aqui como uma hipótese, bairros pequenos podem apresentar um quantitativo maior que esse, né? Diante da imensidão da população que a gente trouxe, 1.693.000 e alguns números que não me recordo de cabeça agora, será que nenhum estado vai apresentar mais do que 25 mil indígenas? Bom, e aí já é uma construção que eu estou fazendo, eu não me recordo do que estava lá no nosso gráfico, mas essa informação, olha só, a gente tem ali alguns dados, alguns números e tudo mais, né? Alguns estados com menos de 25 mil indígenas, né? E perceba, professor, que antes de olhar aqui para o mapa, nós podemos, o que o professor Paulo está fazendo é utilizando, antes de olhar a informação, o seu próprio conhecimento de mundo, que o ajuda, já auxilia. E isso é muito importante na sua interpretação. Não despreze o conhecimento que você sabe das coisas, dos municípios, da sua região, porque isso lhe ajuda a interpretar. Então, nós olhamos ali aquele gráfico de pizza novamente, e aí nós chegamos, então, à nossa resposta. Nenhum estado fora da região norte apresenta população indígena superior a 25 mil. Veja que o dado começa ali a partir de 50 mil, 50 a 100 mil. E ali nós temos uma informação que é falsa. A resposta é falsa. O mapa mostra que outros estados fora da região norte, né, como Bahia e Mato Grosso do Sul, por exemplo, têm mais de 25 mil indígenas. Então, essa não é uma realidade ali da região norte. Então, a informação se mostra falsa, mas veja que você precisa de atenção, interpretação, compreensão daquela imagem, daquelas informações que são apresentadas. Bom, e diante de tudo isso que a gente trouxe para vocês, esses dados aqui, baseado na interpretação dos textos, do gráfico, nós falamos em números da população indígena, dos povos originários, mas por quê? Será que, como eu falei em certo momento aqui, será que só a distribuição deles nas terras, a ocupação territorial deles é a mais importante? Bom, a gente vai falar agora de um outro ponto relacionado não só a essa população, mas a nós, envolve todos nós, tanto quanto se nós olharmos para eles como povos originários, como se nós olharmos para eles como raiz da gente, né? Como um de nós, afeta todos nós. Nós vamos falar sobre ações de conservação socioambiental, tendo em vista que os povos indígenas, né, os povos originários, têm papel essencial na conservação ambiental. Diversos estudos científicos, como o texto mostra para a gente, comprovam que as áreas mais preservadas do Brasil estão dentro ou próximas às terras indígenas. Isso ocorre porque a relação desses povos com a natureza é baseada no respeito, no equilíbrio e no uso sustentável dos recursos. Entre as ações socioambientais desenvolvidas pelos povos indígenas, a gente vai conhecer algumas a seguir. Nós temos, por exemplo, as práticas agrícolas tradicionais, como a roça de coivara, que respeita o ciclo natural da terra e evita a degradação permanente. Às vezes, nós vemos pessoas utilizando-se de queimadas indiscriminadas que não respeitam a natureza com objetivos meramente comerciais,
mas que não respeitam o ciclo da natureza. Quando nós observamos essas práticas agrícolas tradicionais, como a roça de coivara, que respeita o momento, o tempo, então se queima uma pequena parte para que o restante não seja degradado, se reutiliza aquilo para que aquela terra seja preservada, é algo que nós devemos, inclusive, aprender com eles para que nós incorporemos esse tipo de atitude à nossa prática com o meio ambiente, para com a forma como nós nos relacionamos com a terra, com a natureza, com o ambiente em que nós vivemos. Então, eles respeitam o ciclo natural da terra e evitam essa degradação, que no final faz mal para a gente mesmo, né? Esse respeito também é observado no manejo sustentável da fauna e da flora, né? Onde eles utilizam apenas o necessário para a sobrevivência, sem esgotar os recursos. Embora haja políticas severas que falem ali do respeito ao defeso, ao período em que os peixes, por exemplo, né, estão se reproduzindo, ou ao consumo de carne de animais silvestres, o homem branco tende a não respeitar tanto isso quanto os indígenas, né, que fazem esse manejo sustentável, tem o período ali, respeitam o porte dos animais, né? Por exemplo, os filhotes não são abatidos em uma caçada, só os animais adultos. Fêmeas que podem procriar não são alvo desses povos. Então, tem esse respeito para que a vida possa prosperar, para que a vida possa procriar e se manter, né, ali o consumo, a qualidade e também esses recursos não venham a se esgotar. Exatamente, porque nós estamos falando de algo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, veja como eles também se valem da proteção das florestas e rios, resistindo ao avanço das atividades ilegais, como a mineração, o garimpo, o desmatamento, que pode se tornar uma atividade ilegal e degradar, então, o nosso meio ambiente. Então, veja que essa proteção das florestas é essencial. Veja que preservar aquilo que nós temos, olha, veja na imagem que nós temos ilustrada aqui, esse rio, a beleza desse rio, as árvores que nos proporcionam um ar de muito mais qualidade. Às vezes, nós, no intuitos com motivações meramente comerciais e de exploração mesmo, apenas para ganhos de empresas, financeiros e comerciais, nós podemos fazer mal e no final faremos mal a nós mesmos, às futuras gerações. Então, essas são práticas que devem nos influenciar também na forma como nós lidamos com o nosso meio ambiente. Esses povos nos ensinam através do compartilhamento de saberes tradicionais, como os conhecimentos sobre plantas medicinais que contribuem tanto para a ciência quanto para a saúde coletiva. E aí a gente tem uma vastidão de alimentos cuja tecnologia está impregnada ali nele, né? A gente costuma falar de tecnologia e pensar só nos aparelhos telemóveis, por exemplo, né, nas tecnologias que a gente vê emitindo luz, mas iniciativas como pesquisas com guaraná, que é uma fruta típica e natural do Amazonas, têm crescido de forma exponencial e visam melhorar performance, visam melhorar o desempenho de atletas. São pesquisas ricas e válidas, né, baseadas no saber tradicional. Além disso, olha só, as organizações indígenas, elas têm desempenhado um papel importante no cenário político e socioambiental, defendendo a demarcação de terras e denunciando aí as agressões ambientais. Muito bem, então nós estamos falando de tudo isso, de práticas socioambientais que fazem bem, que devem nos influenciar. Falamos sobre a interpretação de texto no meio de tudo isso. E vamos finalizar, então, colocando isso um pouco mais em prática. Nós temos uma última questão aqui, onde nós temos um cartaz. Então, veja, analise o cartaz apresentado e qual o seu propósito, como ele busca sensibilizar o público.
Então, você tem aqui uma frase que está em inglês, mas que nós podemos compreender, mesmo se não soubermos todas as palavras, save our planet, né? Que é salve o nosso planeta, se nós formos traduzir, com a imagem de um menino perto de um amontoado de lixo. Então, veja que o propósito dessa propaganda aqui é alertar sobre os impactos da poluição e chamar a atenção para a urgência de proteger o meio ambiente. A imagem comunica, as palavras comunicam, e tudo isso nos ajuda a compreender melhor o texto. Mas será que nós estamos compreendendo bem? Lembra que nós tínhamos um aluno no início da nossa aula. Será que ele está compreendendo tudo que nós estamos passando aqui? Vamos ver então. Professor, eu acho que eu entendi. A leitura, a compreensão e a interpretação de textos, quando a gente aplica a temas como distribuição da população indígena e as ações de conservação socioambiental, vão além do português, né? Elas acabam sendo instrumentos de formação cidadã, porque ajudam a valorizar a diversidade cultural e a criar mais consciência ambiental. Muito bom, alcançamos o objetivo da aula, nosso aluno entendeu. Esperamos que você tenha compreendido também. Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje.